Agora a gente sai daqui não, né? A gente sai de Manaus. Acabamos de conversar com o Dr. Fernando, que está nessa força-tarefa, e vai para Brasília, porque tem um outro assunto muito importante envolvendo auxílio emergencial, as tratativas do Congresso para a volta desse dinheiro, que foi muito importante no ano passado e que deve retornar agora para essa temporada, para essa nova fase, né, do coronavírus no Brasil. E quem tem as informações é a Larissa Arantes, repórter da Band News FM de lá, que está prontinha para conversar com a gente. Chama a Larissa então, Lucas, vai lá. Tudo bem, Larissa? Bom dia. Conta pra gente as novidades sobre essas negociações, até porque quando a gente fala sobre auxílio emergencial, tenho certeza que o ouvinte Bandeirantes que estava ouvindo, agora aumenta o som e cola o ouvido no radinho, ou cola o ouvido na internet, cola o ouvido no computador, para tentar entender e saber quando que a gente tem um novo prazo para a liberação desse auxílio. Larissa, bom dia. Bom dia, e é isso mesmo, né? Um assunto que realmente a gente está em cima, porque existe uma expectativa muito grande em relação a esse anúncio oficial da volta do pagamento desse benefício. A gente segue aqui em Brasília aguardando o resultado dessas articulações entre os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, da Câmara, Arthur Lira, com o relator da proposta que pode viabilizar a volta do pagamento do auxílio emergencial. O relator é o Márcio Bittar, senador Márcio Bittar, que é, então, o relator da proposta de emenda à Constituição do novo Pacto Federativo. Isso por quê? Porque o governo federal condicionou a prorrogação do benefício à modificação no texto dessa proposta, para permitir que o governo possa pagar o auxílio emergencial sem ferir a lei de responsabilidade fiscal. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que iria tratar desse assunto neste feriado de carnaval com as equipes aí envolvidas na elaboração, né, do parecer da proposta do novo Pacto Federativo e com o senador Márcio Bittar. E a expectativa, né, ele disse que poderia então já apresentar esse parecer final aos líderes do Senado na reunião de quinta-feira. Então, essa expectativa é grande porque essa proposta precisa tramitar no Senado, ou seja, ser aprovada no Senado, depois na Câmara, para então o governo ter a garantia de que, de fato, o auxílio emergencial poderá ser pago sem descumprir aí a lei de responsabilidade fiscal. Só aí é que a gente deve ter, então, uma confirmação oficial do governo sobre a quantidade de parcelas e também o valor. Importante destacar que na semana passada teve uma reunião importante ali do Pacheco com Arthur Lira e também o ministro da Economia, Paulo Guedes. Eles fizeram um pronunciamento na residência oficial ali do Senado e eles disseram o seguinte, que o pagamento deve ser retomado em março e que possivelmente segue até junho. O valor dessas parcelas ainda não está definido, como eu disse, deve girar em torno aí de R$200 e R$250, mas seguimos nessa expectativa a respeito dessas negociações. Amanhã mesmo a gente já deve ter um desenho melhor de como isso vai ficar, mas a certeza sobre a apresentação do relatório na quinta-feira e de como isso vai tramitar nas duas casas, a gente segue acompanhando aqui e, inclusive, buscando informações a respeito disso, né, Lucas e Agostinho? É isso, o que está se falando mesmo, como você falou, Larissa, é que o valor deve ficar em 250, o governo queria 200, o Congresso parece que queria 300, aí vão chegar num meio termo que seria de R$250, que não é um valor, nossa, que maravilha, mas lógico que se você comparar com a situação dessas famílias que tiveram o auxílio até o final do ano passado, e agora já estamos em fevereiro, hein? Não é nada nem nada, já são 2 meses que as pessoas estão vivendo sem nenhum auxílio. Estamos falando de gente que não tem renda, zero renda. Aliás, eu estava ouvindo esses dias, é incrível, né? É impressionante mesmo, é uma realidade que a gente precisa ter uma análise muito detalhada, porque como é que as pessoas conseguem sobreviver sem ter uma renda fixa? E eu via números da caderneta de poupança mostrando que as pessoas que receberam o auxílio emergencial ao longo do ano passado, elas conseguiram sabiamente, e a gente fala que o brasileiro em geral não sabe lidar com a renda, não tem educação financeira e tal, e é verdade,
Mas pelos números que eu vi, Larissa, muita gente ao longo do ano passado conseguiu economizar um pouquinho, guardar um pouquinho na poupança dessa renda, desse auxílio emergencial, sabendo já, imaginando que na virada do ano isso teria uma parada, como de fato aconteceu, e agora a saída, as retiradas, os saques na caderneta de poupança estão sendo feitos agora. Esse minguadinho valor que as pessoas com muito esforço conseguiram guardar está sendo usado agora para compensar esse lapso, esse período até que o novo auxílio emergencial seja autorizado. Mas como você falou, Larissa, deve ficar em torno de 250 mesmo, reais, e não deve ser, a quantidade de famílias beneficiadas deve ser menor também do que aconteceu no ano passado, né, Larissa? Isso mesmo, Agostinho. Inclusive o próprio ministro da Economia, Paulo Guedes, ele disse isso, né, que deveria ser aí metade, se a gente comparar com a quantidade de pessoas que foram beneficiadas com o auxílio emergencial no ano passado, porque o argumento do ministro Paulo Guedes é porque essas pessoas, metade ali desse grupo, vai continuar com os programas sociais já em curso, como o programa Bolsa Família. Então, não teria que ser tão abrangente na comparação com 2020. Mas também enfim, são necessárias várias definições, né, Agostinho, que a gente ainda não tem, né? Quantas pessoas, de quanto será, por quantos meses. Então, os presidentes da Câmara e do Senado cobraram aí, por vezes, na semana passada, essa urgência do governo federal. A gente já vem falando disso desde o fim do ano passado, né, já que não havia uma sinalização oficial. E agora, enfim, essa semana a gente pode ter uma notícia boa em relação a isso, né? É isso, e a Larissa vai ficar atenta. Assim que houver alguma definição, algo concreto e tal, ela vai trazer pra gente essa informação que é vital para as famílias e para a nossa economia, para o nosso país, enfim, porque a pandemia, infelizmente, ainda vai estar entre nós aqui por muito tempo. Larissa, beijão pra você, até mais, tá? Obrigada, bom trabalho para vocês, até mais. Até mais.